Seja bem-vindo a Entrevistas Nunca Antes Vistas, um programa que é feito por mim, um adolescente de 14 anos que se interessa por política. E hoje o convidado é Filipe Araújo. Filipe Manuel Ventura Camões de Araújo nasceu no Porto a 10 de setembro de 1976. É licenciado em Engenharia Eletrotécnica pela Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e mestre em Telecomunicações pela Universidade de Manchester, no Reino Unido. Começou a sua atividade política com 14 anos e em 2005 foi eleito deputado da Assembleia Municipal do Porto pelo PSD. Chegou a ser membro do Conselho de Administração da Fundação da Juventude entre 2007 e 2013. Desde 2017 que é vice-presidente da Câmara Municipal do Porto, sob os comandos de Rui Moreira, assumindo o pelouro do Ambiente e Transição Climática e o pelouro da Inovação e Transição Digital. Já é vereador de Rui Moreira desde o primeiro mandato, iniciado em 2013. Em 2022, assumiu a liderança do movimento de Rui Moreira Porto, o nosso movimento. Filipe, bem-vindo. Olá, Henrique, estás bom? A sua vida política começou muito cedo. A que é que se deve esse facto? Eu acho que, olha, se calhar um bocadinho pela mesma razão que tu estás a fazer estas entrevistas e tens feito este programa tão interessante, que é, acho que dentro de mim e sempre da minha postura perante a sociedade e pelos problemas que ia vendo, sempre quis ter uma palavra ou pelo menos contribuir para aquilo que é o desenvolvimento daquilo que se passa à nossa volta, da nossa sociedade. E, portanto, desde muito cedo me lembro de me entusiasmar, por exemplo, com obras e com avanços que via acontecer na cidade e no país, ou, por exemplo, discutir problemas mais de política e de estratégia do país, e daí ter sempre discussões muito interessantes com amigos. Que depois também, numa altura um bocadinho diferente da política nacional, e da cidade do Porto, queríamos contribuir para o seu desenvolvimento. Foi um bocadinho por aí. É deputado municipal pelo PSD em 2005. 17 anos depois, é eleito vice-presidente da Câmara do Porto por um movimento independente. Há alguma justificação para esta associação ao movimento independente sem estar ligado ao PSD, que começou tão cedo a trabalhar? Há alguma justificação para esta saída repentina? Não, a justificação é muito simples, é uma história simples de contar. Como te digo, desde muito cedo, 14 anos ou algo assim, envolvido na JST e, portanto, participando naquilo que era a vida política da cidade do Porto. Depois, alguns por volta de 2012, há uma grande discussão na cidade sobre quem é que seria o próximo candidato, ou quais seriam as próximas estratégias para a cidade, numa eleição que se avizinhava em 2013. E de certa maneira o Partido Social Democrata naquela altura estava a seguir uma estratégia que eu não me revia, não concordava. E como eu, muitos outros cidadãos da cidade, do Porto, que estavam, de certa maneira, a ver que um caminho que tinha ocorrido nos últimos anos estava digamos, com o futuro posto em causa, nomeadamente no desenvolvimento da cidade, das suas prioridades, aquilo que seria a estratégia que nós todos estávamos muito alinhados. Portanto, depois daí vem vários cidadãos, digamos, independentes. Na lógica do independente aqui é que adivinham de vários lados mais ideológicos, ou de partidos, ou algumas pessoas que nem sequer partidos tinham, e que se foram reunindo e envolvendo naquilo que poderia ser uma estratégia para a cidade do Porto, e aí alinhando todos por um único diapasão, que era o futuro da cidade. Portanto, aquilo que nos unia era os destinos da cidade, era olhar para a cidade onde vivíamos, onde estudávamos, muitos de nós, onde sentíamos como nossa, não é? E olhar e perceber que tínhamos uma palavra a dizer, que não poderíamos deixar cair numa série de planos e estratégias nas quais não nos veríamos. Pronto. E daí o que acontece é uma coisa muito simples. Há uma tentativa também, até mesmo da minha parte, de participar na discussão dentro do partido onde estava na altura, dizendo que não concordava com o que estava a passar. Não venci, portanto, o partido optou por continuar a desenvolver aquele que era uma candidatura onde eu não me revia, portanto, a seguir foi o envolvimento com um grupo de cidadãos que levou àquilo que foi o aparecimento de um movimento de cidadãos independentes,
Esse movimento, na altura, acabou por, surpresa para muitos, ganhar as eleições em 2013, num ato que também ficará certamente na história, porque uma cidade tão grande como a do Porto, ver um movimento de cidadãos independentes sair vencedor não era algo que tivéssemos visto no passado. Portanto, foi de facto um momento histórico na cidade, em 2013, onde eu vivi intensamente e fico hoje extremamente orgulhoso de ter podido participar juntamente com todos os outros que construíram aquela solução. Falamos agora também do movimento independente de Rui Moreira. Eu tenho aqui esta pergunta sobre os movimentos independentes em si. Um, Temos visto uma ascensão enorme nas autarquias dos movimentos independentes, correto? O que é que acha que está na origem destas situações? Vamos lá ver, eu acho que há uma. Eu acho que os partidos que são absolutamente importantes na democracia, não acho que possa haver democracia sem partidos, portanto, essa é uma premissa que todos devemos ter, e mesmo, eu diria mesmo a nível nacional, a Assembleia da República, obviamente, é uma democracia feita por partidos. Quando vamos para o nível local, aquilo que nós vemos é também um desencanto, muitas vezes, com os partidos, no sentido em que, na grande maioria das vezes, não os vemos defender os cidadãos que os elegeram, e vemos-nos muito mais preocupados com causas partidárias e com lutas partidárias e lutas de lugares. Eu acho que isso leva a que nas cidades seja muito fácil de perceber porque é que há um conjunto de cidadãos que normalmente até, e no caso do nosso movimento, advêm de, como eu disse, de vários aspectos políticos, não há uma questão ideológica, digamos assim, que nos une, mas une-nos a cidade, une-nos aquilo que é o nosso meio que queremos ver desenvolvido para os nossos filhos, para quem nos acompanha, para quem nos visita, etc. E aí os movimentos tornam-se muito, digamos, muito claros nas cidades para as pessoas, e eu acho que é isso que leva a que as cidades e as pessoas acreditem também nesses movimentos, porque as cidades têm esta particularidade, e quem as governa estão muito próximos das pessoas para quem as governamos, não é? E portanto as pessoas olham para nós e percebem perfeitamente que o movimento de cidadãos está lá para defender a cidade, e não por outras causas que possam estar relacionadas com outras lutas partidárias ou outras eleições que não aquelas que são as autárquicas, eleições de proximidade. Eu há pouco estava a pesquisar um pouco sobre si, e apanhei uma notícia da Visão, a dizer que não rejeita o facto de querer ser presidente da Câmara Municipal do Porto. Um, Podemos pensar em Filipe Araújo, candidato à Câmara Municipal do Porto em 2025? 26, 25. 25, 25, 25, 25. 25. Será em 25, é verdade, é verdade. Vamos lá ver, a eleição de 2025 é uma eleição importante para a cidade, todos sabemos. Já não há Rui Moreira, não é? O Já Rui não vai Moreira haver Rui terá, Moreira. por limitação de mandatos, não se poderá candidatar. Eu tenho sido muito claro também em relação a essa questão que me têm colocado. Tenho dito, obviamente, que neste momento é o tempo de dedicar àquilo para qual fui também eleito, não só como vice-presidente, e é um orgulho, obviamente, ser vice-presidente do Dr. Rui Moreira, de um presidente da Câmara que tem mandatos de excelência, com uma marca própria e com um caminho feito. Mas também por ter sido eleito agora presidente do movimento, e é isso que eu tenho que me dedicar nos próximos tempos. A pergunta que a jornalista me fazia e que levou a essa resposta tem a ver com o seguinte, tem a ver com se equacionava, ou se isso fosse uma realidade, e o que eu respondo é, obviamente, como qualquer portuense que ama a cidade, se algum dia eu tiver essa possibilidade de ser presidente da minha cidade, será certamente um orgulho, e é algo que nós gostaríamos, quem gosta de política e quem gosta daquilo que faz na política, obviamente seria sempre um orgulho poder presidir à minha cidade. Mas é um tempo neste momento de trabalhar naquilo que é um projeto de continuidade, que é um projeto alicerçado naquilo que são os 3 mandatos e naquilo que fomos concretizando e que deixamos uma marca indelével, acho eu, na cidade. E é um
projeto também nos próximos tempos do movimento de apoio político àquilo que é a estrutura que neste momento governa a cidade, que também é muito importante. Agora falando um pouco mais sobre a Câmara do Porto, hum, eu tenho aqui duas perguntas. Quer começar pela boa ou pela má? Tá, podes fazer as duas. Então vou começar pela má. Podes começar por qualquer uma, escolhe tu, escolhe tu. Ok, vou começar pela má então. Nos bairros do Porto tem-se sentido muita insegurança devido aos assaltos. Que medidas é que pretende a Câmara do Porto implementar para este problema grave na cidade? Olha, Henrique, eu acho que a primeira coisa, denota-se bem pela tua pergunta, uma coisa que eu acho que é essencial que a população perceba, que é, estamos de facto a viver um problema grave e um problema mau na cidade, algo que nós, como políticos eleitos pelos cidadãos, não podemos pactuar e não podemos fechar os olhos. E quem conhece bem aquela zona da pasteleira, mas outras zonas também afetadas pelo tráfico de droga, sabe que a situação que hoje se vive ali é uma situação muito grave, uma situação de insegurança, onde há tráfico de droga a céu aberto, a qualquer hora do dia, onde claramente reina a insegurança para as pessoas que se sentem cortadas daquilo que é a sua liberdade, portanto, as pessoas que têm medo de sair à rua, não é? Imagina tu não poderes vir brincar cá para fora ou jogar à bola ou outra coisa qualquer, porque no passeio ou à porta da tua casa encontras seringas, encontras sangue, encontras outro tipo de coisas. Isto não é um mundo de liberdade, não é? Não é um mundo que nós queiramos viver. E é um facto que, neste momento, aquela zona está a sofrer disto e nós temos relatos de pessoas que lá vivem todos os dias a dizer que não conseguem, têm medo que os seus filhos vão à escola porque a escola, antes de abrir, tem que andar a limpar as seringas, têm medo de os levar ao parque, por exemplo, da pasteleira, porque os parques infantis que lá existem não sabem se têm as seringas lá e, portanto, não sabem os riscos que podem estar a correr. Portanto, o que nós temos tentado fazer é alertar para estes problemas, porque há uma coisa que tu também percebes, que é, nós todos conhecemos os carros que nós temos da nossa Polícia Municipal e a nossa Polícia Municipal está super bem equipada, porque fazemos um esforço de investimento na nossa polícia, em motas, em equipamentos, em coletes de proteção, etc, etc. Mas a nossa Polícia Municipal não pode intervir em problemas de segurança pública, ok? Portanto, quem pode intervir é a Polícia, a PSP. Portanto, tudo que tenha a ver com segurança tem que ser a Polícia de Segurança Pública a intervir. Portanto, o que nós temos feito é alertado o Estado que o tema tem que ser prioritário e temos que dotar a PSP, a Polícia Judiciária e todos os meios de investigação de todos os meios ao alcance, portanto, estamos a falar de meios humanos, meios financeiros, para combater o tráfico. Depois há um outro problema que tu também acho que é perceptível para todos, que é as pessoas que estão e que são os consumidores de substâncias aditivas têm um problema de saúde. Portanto, não são, têm que ser tratados, têm que ser ajudados. E aqui entra a necessidade de nós ajudarmos naquilo que é as possibilidades do município. O que nós fizemos foi coisas simples, ou simples, mas que tiveram impacto. Há um consenso e trabalhamos do lado da saúde, nomeadamente o PS, em montar uma sala de consumo assistido. Para quê? Para que as pessoas que sofrem dessa doença tenham a capacidade de consumir esses produtos aditivos, mas em segurança. E serem acompanhados por médicos, por psicólogos, por enfermeiros. Portanto, essa foi uma parte onde nós pusemos bastante dinheiro. Depois temos equipas de rua e temos, nomeadamente, o Hospital Joaquim Urbano, que nós investimos dinheiro do município em criar condições para que essas pessoas também tenham um acolhimento, se assim o desejarem, porque a liberdade em Portugal ainda, as pessoas ainda podem decidir ficar no sítio onde estão, portanto não têm de ser obrigatoriamente levadas para o Joaquim Urbano, mas se quiserem no Joaquim Urbano têm outras equipas que lhes conseguem ajudar. Portanto, nós fomos investindo em áreas que são competências do Governo Central, substituindo-nos muitas vezes também ao Governo nessas áreas. Para além disso, obviamente, investimos nas limpezas, na remoção de todos os detritos que possam pôr em causa a liberdade das pessoas. Portanto, há um investimento grande por parte do município. Agora, há uma coisa
Henrique, que é claríssima, que é o problema não é possível resolver apenas com aquilo que são as competências ou os meios que o município tem. Os únicos que têm meios e competências, ou que têm que pelo menos dotar de mais meios, mas que têm as competências, são os ministérios que tutelam a área da segurança, o Ministério da Administração Interna, o Ministério da Saúde e o Ministério da Área Social. E, portanto, estes ministérios têm definitivamente Este perceber problema uma então é coisa que nós substancialmente muitas do vezes governo, não é? costumamos dizer, não é? Tem que vir. Não, o governo é o único que tem condições. Obviamente, o município do Porto estará para ajudar em tudo o que possa, e como digo, temos investido dinheiro nosso. Henrique, para teres uma ideia, as substâncias aditivas, existe um instituto, que é o CICAD, que é responsável pela prevenção e pelo tratamento. E eu dou-te um número, porque estas coisas às vezes com um número é mais fácil. O CICAD investe na cidade do Porto para prevenção e tratamento 500 mil euros ano. Isto foi o que o vice-presidente do CICAD disse há uns dias. A Câmara do Porto, só na sala de consumo insistido, investe 650 mil euros ano. Portanto, de facto, no Porto não há investimento para tratar este problema. Como tu dizias, e bem, pela tua pergunta inicial, é um problema grave, e que nos deve preocupar a todos, porque numa democracia ter alguém que não consegue ver defendidas as suas liberdades e direitos é algo que nos deve, de facto, preocupar mesmo, mesmo muito. Agora uma para descontrair um bocadinho. Isto Como também é é que é, pesado, é verdade. como é que é ser vice-presidente da Câmara do Porto? É fantástico. Aqui a pergunta é fácil de responder depois das que tu me colocaste antes, ou seja, para alguém que é apaixonado pelo Porto, que sempre decidiu viver na cidade e fazer daqui a sua profissão, onde exerci durante muitos anos até entrar Mesmo das nesta adversidades da da, vida da nas. habitação e isso, não é? Sim, nós temos que o tema da habitação é um tema que nos preocupa muito. Portanto, só respondendo, é um prazer, um enorme privilégio ser vice-presidente da minha cidade, e digo-te que é algo que digo com muito orgulho e que levarei para sempre, como se costuma dizer, no coração, com estes momentos em que pude contribuir para o futuro da cidade. Mas tu tocaste num tema que também é importante, eu sei que é um tema que aflige muita gente, Cada vez tem a mais ver se com. fala da habitação, sim. É um tema premente, ou seja, é algo que nós temos generalizado pelo mundo inteiro. De facto, é um problema global, muito sentido nas cidades europeias, mas também nas portuguesas. Nós todos conhecemos o problema que se está a afligir muita gente, em que tem havido um escalar dos preços da habitação, que são motivados por várias razões, tem a ver com o preço das matérias-primas, da mão de obra, de uma série de outras questões, e vem do passado, portanto, e que hoje tem aflige muita gente. Mas aqui também, mais uma vez, é bom dizer que nós temos feito um caminho de pôr em prática uma série de medidas. A questão não há nenhuma varinha mágica que consiga resolver o problema de um momento para o outro. Mas há uma coisa que nós sabemos. Nós temos que, primeiramente, apoiar as pessoas que mais necessitam, e isso, a cidade do Porto tem cerca de 12% da habitação que o município do Porto é proprietário, tem habitação social. Para teres uma ideia, o país, a média são 2%, portanto, nós, de facto, temos muita habitação social e conseguimos ajudar essa franja da população mais necessitada. Normalmente atribuímos entre 300 a 400 casas por ano nessa área. Depois temos programas específicos para apoiar aquelas pessoas e já temos milhares de pessoas apoiadas, que imagina que de repente era uma família que passa a uma família monoparental e não tem condições de continuar a pagar o empréstimo ou aquilo que era a renda da casa, e nós temos uma coisa que se chama Porto Solidário, e aí ajudamos milhares de famílias. Portanto, alguém que tem dificuldades em pagar uma renda, porque ou ficou desempregado ou outra questão qualquer, nós também apoiamos essas pessoas, e aí são os milhares de famílias que já temos apoiado. E depois entramos também num ponto que é crítico, que é, e durante muitos anos falou-se sempre de habitação social, e nós, claro que também queremos olhar para a classe média, e a lógica aqui é muito o quê? É ter condições de haver casas, habitações na cidade, que tenham rendas acessíveis.
que sejam possíveis, com os salários que são oferidos, pagarem, não é? Pronto, aí temos várias estratégias. As estratégias têm sido, por exemplo, nós adquirirmos habitações, recuperarmos-las e pôr-las no mercado para arrendar. Pode ser, por exemplo, imagina que há um proprietário que tem uma casa e que até gostaria de pôr nesse mercado acessível, mas que não quer correr o risco de, porque muitas vezes pode ter, não quer correr o risco de alguém não lhe pagar uma renda. Nós aí assumimos esse contrato com o proprietário e somos nós que depois a colocamos essas casas no mercado. Já temos umas centenas de casas que já fazemos assim, portanto já há muitas famílias no Porto que já vivem em rendas acessíveis frutos destes programas, mas estamos também a construir nova habitação. E aí temos cerca de 1000 casas planeadas para construir em Lordelo do Ouro, Monte de Pedral, portanto há vários projetos neste momento que estão a decorrer. Claro que estes projetos, quando estamos a falar de construção, demoram tempo, estamos a falar dos projetos, depois de lançar concursos e de construir. Portanto, há uma estratégia de várias medidas, digamos assim. Isto não é uma solução para tudo, tem que ser várias postas em prática e que eu acho que algumas mais de curto prazo e outras a médio e longo prazo irão ajudar a combater este problema, que tem a ver com uma escassez de oferta também, que obviamente o mercado também está a tentar colmatar, mas como digo, tudo que tem a ver com construção, com o imobiliário, demora o seu tempo, porque há todos os períodos de concessão e depois da construção que tem que ser realizada em devido tempo. Não dá para dizer que de repente um prédio aparece de um momento para o outro. Ora, agora imaginemos que Luís Montenegro lhe está a ligar, ou seja, o Filipe desliga a câmara, desliga o microfone, porque Luís Montenegro está-lhe a ligar. E ele pergunta assim: Filipe, o que é que acha de ser o candidato à Câmara do Porto pelo PSD, em 2025? E ele propunha, se calhar, todas as ideias que o Filipe tinha em 2013, e dizia que sim, a todas. O Filipe aceitava ou não? Eu acho que há algo que é importante percebermos na política. Nós temos um legado, e esse legado é construído desde 2013 pelo movimento de cidadãos que tem uma história política, não é? Isto já não é. Eu percebo a pergunta que faz relativa até 2013, foi bem introduzido, mas a verdade é que desde 2013 para cá o movimento de cidadãos independentes foi construindo e foi provando a quem acreditou desde 2013 e aos outros que acreditaram também e que se juntaram nas eleições seguintes, que nós temos uma capacidade de executar, que temos feito uma gestão da cidade livre e independente, e isso é importante, ou seja, sem amarras ideológicas, e portanto isso obviamente diz muito sobre a capacidade do movimento tem e daquilo que eu sou neste momento responsável como presidente desse movimento de defender. Portanto, a resposta era obviamente que o movimento tem em si a sua capacidade política para vir a gerir 2025. Ou seja, a resposta era decididamente um não. A resposta era que o movimento tem um legado e tem que responder perante os eleitores que acreditaram e que deram várias eleições e vitórias ao longo das últimas 3 eleições autárquicas e sobre eles nós temos que ser muito, digamos, muito claros para com eles, porque eles sempre votaram em nós e sempre acreditaram naquilo que foi as nossas propostas e acho que temos vindo a concretizar muitos daqueles que eram os projetos ambicionados pelos portugueses. Não nos podemos esquecer que durante muitos anos andávamos aqui no Porto a discutir o mercado de bolhão, o terminal intermodal de Campanhã e uma série de coisas, não é? Portanto, acho que é esse um grande legado que estamos a deixar à cidade. Agora vamos falar mais sobre a política nacional. O governo tem tido muitas saídas nestes últimos meses. Como é que vê tudo isto? Pois, temos de facto uma. Eu acreditaria que uma maioria absoluta daria uma maior capacidade a este governo de governar sem estes casos, confesso. E acho que o país estaria bem melhor se não tivéssemos estas dificuldades, porque são dificuldades, porque
quer queiramos, quer não, nós temos ciclos políticos, os ciclos políticos são curtos, são muito curtos em Portugal, eu devo dizer que não concordo muito com os ciclos de 4 anos, e quando em 4 anos nós já começamos com solavancos, é difícil depois acreditar que nos restantes vamos conseguir concretizar aquilo que dissemos aos portugueses que íamos concretizar e para o qual ganhamos eleições. E, portanto, tenho em crer que esta eleição, não, este mandato agora do Primeiro-Ministro António Costa e do seu governo está afetado naquilo que é a concretização por estes solavancos. Isso acho que sim. Ora, eu agora quero aqui introduzir enfim, um novo tema aqui no programa, que é deixar o entrevistado uma pergunta para o próximo entrevistado. Ok? Portanto, Filipe, é o meu teste. Ok. Vamos a isto. O entrevistado é Sérgio Humberto. Para a semana, eu queria lhe perguntar se estivesse com ele, qual era a pergunta que lhe fazia. Sérgio Eu Humberto, acho presidente do que a PSD grande Porto pergunta. e presidente da Câmara da Trofa. Certo, certo. Não, conheço muito bem. É um presidente que tem feito um excelente trabalho na Câmara da Trofa e que agora está à frente dos destinos do PSD Distrital do Porto. Eu acho que aqui a grande pergunta é qual é a ambição que ele tem para o distrito e como é que ele vê o PSD em termos distritais, digamos assim, com as várias câmaras que tem para manter ou para ganhar e qual é a estratégia que pretende. Muito bem. Agora, para fecharmos, então, vamos trocar os papéis. Boa. Isto é uma pergunta que eu costumo fazer sempre, que é, imaginemos que o Filipe é o Henrique, mas também é o Filipe, ok? Portanto, para a última pergunta, qual era a pergunta que faria a si próprio? Nota-se que tenho muita criatividade para fazer perguntas, não é? Até tenho que lhe pedir ajuda. Não, tu é que tens muita criatividade para fazer perguntas. Não, a pergunta que eu faria ao Filipe, e que acho que como veria o Porto, ou como é que o Filipe via o Porto em 2030? Como é que o Qual Filipe era via assim o Porto em 2030? Sim, é isso. Era essa a pergunta. Queres Então, que eu responda? claro, Não, eu acho que o Porto tem tido um caminho muito interessante naquilo que é o desenvolvimento. Obviamente, não vou ser modesto, vou dizer que os últimos 10 anos foram anos de grande desenvolvimento da cidade do Porto. Eu acho que há vários objetivos traçados para 2030 naquilo que é o desenvolvimento da cidade, muito relacionados com a sustentabilidade, mas esses objetivos têm que também ditar metas e um patamar, digamos, elevado para a cidade. Eu acho que nós devemos ser ambiciosos. E eu acho que a cidade do Porto, em 2030, será uma cidade em que será muito agradável viver, onde haverá espaços verdes novos, onde teremos maior qualidade de vida, onde teremos uma dinâmica económica que eu espero que continue a crescer, ou seja, que dê grandes oportunidades a pessoas como tu tens 14 anos, portanto em 2030 é uma boa data porque terás 21 anos e portanto estarás provavelmente, se te quiseres manter aqui no Porto, e espero que tenhas a possibilidade de decidir se queres ou não manter-te no Porto, não porque o Porto em 2030 não te oferece todas as potencialidades, mas porque terás todas as possibilidades, porque a cidade será uma cidade dinâmica, uma cidade com muitas empresas que te possam oferecer um início de vida profissional e não ao contrário, aquilo que é uma cidade que pudesse não ter esta oferta e tu pudesse sentir tentado a ir-te embora porque não conseguirias fazer aqui, desenvolver aqui a tua vida. E, portanto, é esta a cidade que ambiciona, obviamente, uma cidade em que as pessoas andem muito mais de transporte público, onde as pessoas possam andar muito mais de transportes e meios suaves, onde teremos índices de sustentabilidade que nos ponham num patamar diferente, onde teremos uma cidade cosmopolita,
que acolha bem, que é uma cidade que tenha uma dinâmica cultural em que nós nos sentimos envolvidos no mundo. Portanto, são variadíssimos os aspectos, mas eu acho que seria a cidade onde eu me sentiria realizado e feliz. Portanto, e acima de tudo, é esta cidade que eu ambiciono em 2030 encontrar, olha, onde pessoas como tu, Henrique, tenham a capacidade de continuar por cá a viver e a desenvolvê-la por muitos e bons anos. Filipe, muito obrigado por este momento. Esperemos então que em 2030 eu continue a viver no Porto e o Filipe esteja então como Presidente da Câmara. Muito bem, obrigado, Henrique. Um abraço. Obrigado, eu. Um abraço. Obrigado.